palestino, Hamas e Israel, já deixou mais de 1.000 mortos. Por isso, o governo da Paraíba está em busca de paraibanos na região do conflito. Vou conversar com Sabrina Barbosa, que traz agora quais os impactos econômicos que podem, inclusive, surgir aqui no nosso estado da Paraíba. Pois não, Sabrina, você está ao lado de um economista que traz aí os desdobramentos do que o mundo pode sentir de impacto, que pode refletir na Paraíba com essa guerra lá que acontece no Oriente Médio. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Oi, Bruno. Oi, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Exatamente. Esses conflitos no Oriente Médio, ou seja, essa guerra de Israel, ela traz um abalo à economia mundial. É uma preocupação geral a respeito desse assunto. Inclusive, a gente pode relembrar a questão da Ucrânia em 2022, quando houve aquela guerra. A primeira coisa que a equipe econômica de todo o mundo se reuniu foi a respeito da alta, tanto no petróleo e outras questões que abalam a nossa economia. Por isso, a gente vai conversar agora com ele, especialista em economia, Dr. Cássio Bezarria está aqui comigo, porque já sabe diretamente os principais conflitos que uma questão como essa, uma guerra, pode trazer na questão econômica do país, principalmente o Brasil. Quais são esses reflexos? O que a gente já pode se preparar de antemão de toda essa repercussão? Bom dia. Bom dia Bruno, bom dia a todos. Além do lado social, né, que o conflito traz um impacto forte, tem o lado econômico. Nós estamos falando aí de todo conflito internacional, ele gera um aumento na incerteza global. Esse aumento na incerteza, ele é precificado a partir dos ativos financeiros. Então, pode-se esperar, por exemplo, que bolsas de valores vão reagir com quedas. Então, o Brasil e o mundo, muito provavelmente, vai acompanhar essa redução no valor dos preços das ações. Além disso, a gente tem uma taxa de câmbio que também pode ser influenciada. O que é que isso significa para nós brasileiros? Provavelmente, o real vai perder poder de compra. Então, aumenta o custo de importação de alguns produtos. É esperado também, por ser uma região fortemente produtora de petróleo, que também tem impacto nos preços dessa commodity que é tão importante para a economia global. Então, espera-se também que, caso perdure por mais tempo esse conflito, que os preços do petróleo também sejam influenciados. E isso acaba gerando impacto para a economia local. Os bancos centrais já estão se reunindo a respeito dessa preparação. Inclusive aqui na Paraíba há reuniões relacionadas sobre essa questão. Nós somos, digamos assim, um estado que está em processo de desenvolvimento, o que diretamente poderia causar impacto num estado como o nosso, ainda pequeno, mas em processo de evolução como a Paraíba. Pois é, quando nós olhamos a nossa pauta de importação, ou seja, quais são os principais produtos importados pela Paraíba, e lá um dos principais produtos importados pela Paraíba é justamente o petróleo. Então, a borracha, o combustível, enfim, e os seus derivados. Então, com o aumento dos preços dessa commodity e o aumento da taxa de câmbio, isso aumenta o custo da importação, gerando inflação, aumentando o custo de preço de alimentos, entre outros fatores. Os economistas vão preparar os governos a respeito disso e dar indicações. Nesse caso específico, doutor Cássio, você que conhece o reflexo e o retrato da Paraíba, quais são as orientações que podem ser feitas para o governo reorganizar toda uma questão econômica por conta dessa guerra? Primeiro é esperar se o sinal ele vai se de fato perdurar por mais tempo, saber se de fato é um conflito continuado ou se foi apenas um fato isolado. Esperamos que seja esse o cenário. Quando não for esse o caso, o ideal é se houver estoques, utilizar esses estoques nesse momento, justamente para que esses preços não sejam repassados para o consumidor nesse primeiro momento. Aí, obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos. Pois é, Bruno, falando um pouquinho sobre o lado social, o governo do estado já enviou uma equipe específica para fazer os resgates dos paraibanos que estão lá vivendo esse conflito em Israel, para trazer de volta aqui para as suas famílias e garantir não só o apoio, o aparato social, mas principalmente a questão financeira também, dando suporte a essas pessoas já que estavam lá em Israel, trazendo trabalho, toda uma questão de estabilidade familiar também que existia por lá, mas que vão estar de volta aqui para a nossa Paraíba com toda a segurança. Essa é uma garantia do governo do estado através do governador João Azevedo. Volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã. Muito obrigado, Sabrina. Inclusive, eu, antes de chegar aqui no programa, já lia sobre esse tema e acompanhava também no noticiário. Lamentar as mais de 1.200 mortes já registradas, né? Em um ataque covarde ao povo de Israel.
de forma traiçoeira, o povo que não aguardava essa covardia de um grupo extremista que se opõe às políticas do governo de Israel, em especial também pelas questões relacionadas à posição religiosa do povo cristão de Israel. O povo cristão de Israel que está sendo massacrado, que está sendo perseguido, o povo de família ordeira, o povo em especial que leva uma vida baseada em princípios religiosos, cristãos. Ninguém precisa seguir a religião do outro, mas é preciso respeitar. Você precisa respeitar. E infelizmente nesses países do Oriente Médio há uma guerra religiosa muito forte, uma disputa muito forte, uma intolerância religiosa muito forte. Esse grupo extremista Hamas, que é um grupo que está infiltrado na parte da Palestina, a Palestina com a faixa de Gaza, formam uma oposição ao governo de Israel. E exatamente na faixa de Gaza, na Palestina, onde o grupo Hamas, ele é um grupo que tem crescido, é um grupo que atua há muitos anos, é um grupo que sempre fez oposição às políticas do governo de Israel, e agora esse grupo ele avança exatamente para querer reconquistar o território que é dominado por Israel. E avança exatamente na covardia, na traição ao governo de Israel, sem esperar, em especial o povo cristão, em especial o povo que nada tem a ver com essa disputa, com essa guerra, infelizmente pagando um preço muito caro. Mais de 1.200 pessoas mortas, um número incalculável, ainda inclusive autoridades internacionais preocupadas com o avanço dessa guerra. Israel, inclusive, declara guerra, diz que não vai deixar isso da maneira que está, diz que não pode deixar da maneira como aconteceu. Inclusive, a região é uma região que é buscada por muitas e muitas pessoas que buscam para o turismo religioso. Inclusive, o paraibano Zenildo Oliveira, que é o vice-prefeito de Souza, lá no sertão da Paraíba, era um dos brasileiros e que estava em Israel no momento em que o país foi atacado pelo movimento islâmico armado. No início da manhã do sábado, Zenildo estava acompanhado da esposa, a Johanna Silveira, em Jerusalém. Eles participavam da peregrinação no país quando o momento foi atacado. A nossa equipe tentou contato com o vice-prefeito, mas até o momento não conseguiu manter contato com ele para saber, inclusive, de como ele observou e narrou todo esse cenário. Eu vou pagar um rápido intervalo comercial e volto já, não sai daí, Paraíba, são 7h17.